Queridos amigos, queridas amigas, comunidade Paz e Bem, é uma grande alegria estar aqui reunidos nesse dia 21 de setembro, ou aqueles que vão nos assistir aí no futuro, sabe-se lá quando. A esperança, o sinal da comunidade Paz e Bem, que é de encontro. É uma grande alegria, portanto, estarmos aqui reunidos. Os encontros de Paz e Bem, para mim, eles são, neste canal bonito que nós realizamos aqui, são um percurso pedagógico. Os sentidos são os nossos métodos, né? Nós somos movidos pelo que nos interpela, as estruturas que se movem e, por fim, o que dizem os pobres e a terra sobre essa quadra que vivemos da nossa história. E não é à toa que hoje nós escolhemos duas grandes referências de uma educação que seja libertadora e que nos leve para o encontro com a liberdade. E antes de falar dessas duas referências, eu gostaria de falar desse meu caminho na educação, porque o meu percurso pessoal, ele sempre fui educado por educadores que foram e sempre serão freirianos, desde a escola onde eu estive até quando eu fui trabalhar num centro educacional em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, Henry Ford, no qual eu cheguei lá com a cabeça cheia de coisas que a gente aprende na universidade, pronto para distribuir o saber que emanava em mim, quando eu conheci a educação de Paulo Freire, uma escola totalmente tomada por isso que a gente reconhece como a educação freiriana. E isso para mim foi um grande aprendizado, porque aprender com os freirianos é um movimento de não de você pegar um livro e falar, vamos ler, que está tudo escrito. É um exercício de convivência, é um exercício de presença. E a convivência e a presença, uma gera a outra e a outra também se alimenta por ela mesma, é um exercício que hoje, em tempos de distanciamento físico, em tempos de cada vez mais a educação por meio das redes, do superficial, do tecnológico, a presença é fundamental para nós acreditarmos num novo tempo do mundo. A presença, a convivência. E ao celebrarmos no sábado, dia 19 de setembro, os 99 anos de Paulo Freire, esse patrono da humanidade, né, no que tange a educação, eu fui tomado também pelos rabiscos, pelas ideias, pelos escritos dele, que tão bem alimentam nossa caminhada. E pensando em Paulo Freire, eu resolvi fazer um diálogo de Paulo Freire com o nosso querido, amado, uma liderança gigantesca do nosso tempo de hoje, que é o Papa Francisco. Paulo Freire acabou não conhecendo o Papa Francisco, mas o Papa Francisco provavelmente conheceu Paulo Freire e bebeu de suas fontes, porque há dois espaços certeiros de uma pedagogia que os dois imprimiram em sua vida. O nosso querido Paulo Freire, a partir de uma pedagogia que levasse à autonomia, ou seja, reconhecer o oprimido, o processo de libertação para a sua autonomia. E do outro lado, o Papa Francisco, nós o conhecemos pela pedagogia, ou o que a gente chama da cultura do encontro, que ele promove na nossa sociedade. Ambas, se você perceber, são semelhantes, são filhas do mesmo lugar. A busca pela humanização do mundo. Um mundo desumanizado por uma economia que mata, por uma educação vertiginosamente que nos aprisiona numa jaula de aço que faz com que a gente não acredite numa liberdade ou em um outro mundo possível, outros mundos possíveis. Então eu gostaria de fazer esse entrelaçamento entre Freire e Francisco, entre Paulo e Bergoglio, né, sobre essas perspectivas desses dois homens referenciais para a nossa humanidade hoje, dentre tantas outras pessoas, mulheres, jovens, ativistas de todos os tempos, mas que nos imprimem esperança. Então eu gostaria de começar
refletindo o que o Paulo Freire chamava da pedagogia dos sonhos possíveis. Que Freire tinha um termo muito bonito que ele chamava da criação do inédito viável. Num tempo como esse que estamos vivendo de crise, de esfacelamento do trabalho, de escalada gigantesca da fome, de desvencilhamento da política com o público e com isso gerando uma possível convulsão social nos próximos tempos, nós precisamos pensar no que é novo e é viável, no que nos interpela na realidade como uma transformação. E podemos fazer hoje, o Paulo Freire nos diz, né, o que é aquilo que hoje é historicamente possível para fazer possível o que hoje é impossível. O próprio Paulo Freire falava esse trecho, dizendo que fazer aquilo que hoje é impossível é um processo central, né? Essa arte de tornar possível os sonhos impossíveis. O Paulo Freire, inclusive, no seu Pedagogia da Autonomia, este livrinho aqui que nós temos para conversar hoje, ele diz: sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de tornar-se. Não há mudança nem sonho, como não há sonho sem esperança. A compreensão da história como possibilidade e não como determinismo seria ininteligível sem o sonho. O nosso querido Freire, ele nos traz muito essa dimensão do sonho, né? O inédito viável, ou seja, ele nos humaniza acreditando que nós, né, somos criadores de capacidades de dizer o que é radical. Não é só falar de resistência contra isso, contra aquilo que tem nos atingido enquanto classe trabalhadora, mas construir espaços onde o radical seja gestado. Mudanças dentro dos seus próprios espaços de convívio. Eu vou, por exemplo, citar um bonito exemplo que tivemos nesse final de semana. A Articulação pela Economia de Francisco e Clara, da qual eu faço parte, promoveu um encontro com 4 entidades nacionais que vivem hoje já outras economias no lugar dessa economia capitalista. E a primeira que eu gostaria de contar para vocês, e se vocês não conhecerem, eu peço que vão conhecer, coloquem na internet, ouçam, escutem, é a ASA, a Articulação do Semiárido. Quem não conhece, já ouviu falar daquele projeto do 1 milhão de cisternas no semiárido para acabar com a fome e a seca. Quem conhece essas histórias sabe que o povo, com seus saberes, no seu lugar, lá onde viviam, construiu uma tecnologia no qual falou que o deserto, ou que o semiárido, ele não é infértil. Existe água lá, elas estão dentro das terras, as plantas guardam essas águas. E que é necessário a tecnologia das cisternas para recuperar, pegar essas águas para utilizarmos para gerar vida dentro do semiárido. A ASA é um grande movimento, né, internacionalmente conhecido por esse projeto de 1 milhão de cisternas. Isso é um projeto emancipador da classe trabalhadora, do povo pobre, no meio do semiárido. A mesma coisa foi ouvir a experiência da ANA, que é a Articulação Nacional da Agroecologia, que mostra essencialmente a importância dos cuidados com o alimento e com a construção de comunidades agroecológicas, onde o impacto socioambiental ele é em diálogo, em harmonia com todo o ecossistema. E o ecossistema nós, humanos, com os seres vivos. A ANA, a Articulação da Agroecologia no país, faz um movimento enorme para desenvolver cada vez mais em cada comunidade a agroecologia como uma semente de uma nova cultura do consumo e da relação com o planeta feita pela comunidade. Saber popular feito pelo povo. Um outro movimento que esteve neste encontro era o CONCRAB, que trabalha a reforma agrária dentro do MST, da Unicopas, das cooperativas,
E quando você conhece essas experiências dos trabalhadores e das trabalhadoras do MST, você sabe o quão é vivo a memória e a insurreição de Paulo Freire. Porque é gente trabalhadora fazendo educação popular, construindo comunidade autônoma, sendo coletivo. Para nós que estamos no meio urbano, tomados pela rede de competição e das casas e dos muros cada vez mais levantando, isso dá uma asfixia, porque a gente não sabe e não vive essa experiência libertadora de sermos comunidade, de partilha dos alimentos. É um grande desafio para o meio urbano. Mas o meio urbano tende a crescer vertiginosamente nessas próximas décadas e, portanto, a gente precisa infundir esses pensamentos dentro do meio urbano. Uma outra iniciativa que foi falada lá era dos bancos comunitários. Bancos de desenvolvimento que criam crédito para as pessoas a partir de uma moeda social e não do real, né? E cria nas suas comunidades uma educação absolutamente incrível a partir da partilha das finanças solidárias, sem a perspectiva do lucro, mas sim da partilha, da cooperação. Os bancos comunitários são mais de 115 no Brasil. São poucos, dado o nosso tamanho, mas são sinais também, como os outros, de uma esperança, da criação do inédito viável, na esperança como verbo, né? Porque o que é impossível se torna juntos possível. O Paulo Freire, ele tinha muito disso, cuidado com as palavras para que elas digam o que queremos, aquilo que queremos. No Brasil hoje, governado pelo ódio, pela intolerância, é um dever enfrentarmos isso, mas a narrativa do ódio, ela cria em nós fantasmas. Somos quem é do contra, quem não acredita nos avanços que estão supostamente ocorrendo, como se fôssemos uma torcida diferente. Nos reduzem a nada. Para Paulo Freire, nós precisamos estar com os outros. Ninguém dirá a você que você é de outro time quando você vive com eles, que você convive com o povo. Ninguém vai dizer para você. Então, você ali naquele processo constrói uma conscientização, um processo de alfabetização política, porque nós estamos governados pelo analfabetismo político. E isso é uma forma de caminhar junto, né? A tomada de consciência da situação real vivida por aqueles que a gente pode chamar de educandos, porque são as pessoas com quem a gente convive e quer no nosso convívio educá-los para a liberdade, deve acompanhar todo o processo de aprendizado. Nós somos educadores todo o tempo, né? Numa pedagogia como prática de liberdade. E isso, o oprimido, ele deve se realizar, né, como sujeito da sua realidade histórica. A discussão das questões relacionadas ao trabalho, à cultura, elas não se separam da tomada de consciência. Pois a nossa consciência, pois a conscientização, muitas vezes significa o começo da busca de uma posição de luta. As pessoas, elas, nesse momento, elas precisam acreditar que a mudança é possível e nós somos juntos possíveis de mudança. Aí está a grande chave de interpretação do desafio nosso contemporâneo. Sermos juntos com o povo esperança. E quando a gente perceber que nós estamos nas nossas bolhas, a gente preciso estar longe. Então, preciso buscar outros caminhos onde as pessoas de fato estão precisando desse tipo de aprofundamento da vida. Eu até tenho um trecho aqui do Paulo Freire no Pedagogia da Esperança que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele diz: daí que a linguagem da possibilidade, que comporta a utopia como sonho possível, preferem o discurso neoliberal, pragmático, segundo o qual nós devemos nos adequar aos fatos como estão se dando, como se não pudessem dar-se de outra forma, como se não devêssemos lutar, precisamente porque mulheres e homens, para que se dessem de outra maneira. O Paulo Freire fala exatamente isso para contrapor essa lógica do neoliberalismo, ou seja, eles impõem que a gente não é possível que nós mudemos as coisas como estão. E a educação na presença, ela é fundamental para mostrar, olha, nós estamos lutando juntos, não sou diferente de vocês.
Então a educação é uma ciência complexa, né? Afinal é necessário estudar psicologia, neurologia, sociologia, as próprias discussões da estrutura curricular, quando nós falamos de educação na ideia formal ou de aprendizado continuado, como um adulto aprende, como uma criança aprende, mas nós que estamos também em comunidades que são educativas, como uma comunidade paroquial, uma comunidade de uma associação de bairro, nós precisamos, como Freire nos pede, sermos pautados por um ponto: a análise da realidade. Freire mostrou que lideranças políticas, culturais, eclesiais devem partir da escuta da realidade. Assim, partidos, movimentos sociais, sindicatos e comunidades se forjaram nos anos 70 e anos 80 em lutas que movimentaram o povo brasileiro no enfrentamento, por exemplo, da ditadura, na construção democrática. Isso adianta o que o Papa Francisco chama daquilo para nós das periferias existenciais. Os educadores, as educadoras, eles precisam estar nas periferias existenciais forjando o novo, mesmo que nós sejamos só parte da construção do novo. Paulo Freire, ele tem um primeiro conceito que vem da sua leitura atenta à fenomenologia, que ele diz, que ele ressaltava, né, que nosso primeiro discurso é o da percepção. Esse é o primeiro ponto do Paulo Freire sobre a fenomenologia, que é a percepção. Compreender o sentido de algo por meio das sensações ou da inteligência, né? A percepção do sofrimento, do clima que se vive ali. A fenomenologia, né? Então é perceber isso, termos percepção. Ir ao encontro é perceber o que bate. É o medo de passar fome? É a insegurança? É a bebida em casa? Para nós, educadores de muitos anos, nós temos o vício de trazer orientações mestras, linhas gerais, como se o povo tivesse participado dessas linhas mestras, né? Que é a ideia nossa de pegarmos o pensamento global e imprimirmos ele na realidade local. E na verdade hoje o pensar e o agir local e o pensar e agir global tem que ser sintonicamente acontecendo, né? E isso é importante para que a gente reconheça que o construir espaços de alguma maneira faz o educador, os educandos, os alunos, a pensarem por que eles são o que são, por que eles fazem o que fazem. As pessoas nas nossas comunidades, elas precisam cada vez mais pensar por que elas são o que são, por que elas fazem o que fazem, entender a origem disso. Um segundo conceito, dos mais importantes formulados pelo Paulo Freire, é o de admirar. Admirar. Né? Esse é um exercício estimulado pelo educador junto à comunidade, junto ao povo. Admirar significa se olhar de fora, né? É uma leitura mais crítica sobre nossas escolhas, sobre as escolhas de cada um, né? Para que isso leve a uma busca comunitária de cada vez mais buscarmos o amor genuíno que nos move enquanto pessoas. Porque o amor, como nos diz Freire, é um impulso para unir o que está separado. Portanto, gente, Francisco e Freire são dois educadores que em 2021, inclusive, no ano que vem, um completaria 100 anos de vida, Freire, e o outro, amarrado aos princípios de Freire, escreve em sua pedagogia, a pedagogia do encontro, um convite para o mundo discutir o Pacto Educativo Global. Francisco, em 2019, ele fez um convite que eu vou ler rapidamente aqui, uma carta dizendo assim: caríssimos, na carta encíclica Laudato Si, convidei todos para colaborar na salvaguarda de nossa casa comum, enfrentando juntos os desafios que nos interpelam. Passado alguns anos, visto que toda mudança precisa de uma caminhada educativa para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora, renovo o convite para se dialogar sobre o modo como estamos a construir o futuro do planeta e sobre a necessidade de investir os talentos de todos. O convite do Papa Francisco começa assim,
para chamar um grande pacto global, e um pacto global educativo é reunir todas as diferenças, né? Mantendo as recíprocas diferenças, né? Para optar, colocar as próprias forças a serviço do mesmo projeto. Há um consenso para todos esses que vão aderir ao pacto educativo que o Papa Francisco nos chama, que essa sociedade não dá mais. Há um pacto quando somos capazes de reconhecer no outro, diferente de nós, nesse caso, a única possibilidade de pacto, então ela está num consenso. Que esse modo de viver, de produção e de reprodução do trabalho, desta economia, nos leva a um colapso, nos leva à destruição nossa e do planeta. E então não é discutir os rumos entre outros sistemas políticos, o pacto educativo. Na verdade, o pacto educativo é a necessidade de aceitação que esse sistema não dá e que nós precisamos parar para uma transição que não seja essa de repetição do erro que nós já estamos vendo voltar a todo motor. O princípio do pacto educativo está num lema dele, no site principal desse chamado do Papa para a discussão do pacto, que é: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. É bonito isso porque a gente não mais restringe a educação ao universo escolar e familiar. A gente vive a educação nessas duas dimensões: escola, família, comunidade, comunidade de fé, comunidade escolar, comunidade de amigos, comunidade cultural, comunidade sindical. A grande vasta comunidade, ela se encontra para construir uma sociedade, uma comunidade, uma aldeia, como diz o lema, uma aldeia educativa, uma aldeia que nós possamos cantar ao mundo. E isso a economia capitalista ela ignora, ao deixar milhares de jovens nas periferias, sem emprego, sem fomento à sua produção cultural, sem investimento numa educação emancipadora. Freire, há 50 anos, no seu Pedagogia do Oprimido, dizia que, do ponto de vista das elites, a questão se apresenta de modo claro. Trata-se, para as elites, de acomodar as classes populares emergentes, o povo, domesticar o povo em algum esquema de poder ao gosto das classes dominantes. E isso ele dizia em 1967. O grande ponto de vista é que o domínio das elites é manter as massas com um analfabetismo político. E veja, analfabetismo político é um ponto central para o Brasil hoje. Precisamos de escolas de cidadania, né? Como nos faz as escolas de cidadania de centenas de regiões do nosso país já hoje, os centros de fé e política, os centros de escolas de cidadania. Precisamos de mais cursos universitários feitos para o povo na forma, na acessibilidade e na localização. Né? Isso é muito importante. Não dá para você fazer um curso de extensão da USP lá do Butantã. Quem vai participar desse curso? Tem que ser na comunidade, no bojo do encontro. Né? O exemplo é o Núcleo de Estudos Periféricos da Unifesp aqui da Zona Leste, um núcleo que nem investimento público tem, porque o governo federal não levanta o prédio da Unifesp Zona Leste, aqui em Itaquera, mas os professores já se reúnem com o povo, e os professores são daqui, são da comunidade, e constroem diálogos com o povo. É educação freiriana viva. Isso também se aplica à igreja, né? Nós estamos falando do Papa Francisco, não tem como não pensar eclesiologicamente, né? A igreja em saída é uma comunidade que se envolve naquilo que a Evangelii Gaudium dizia, para primeirear, né? É aquela igreja capaz de intervir em todos os processos da vida pessoal e social, não puxando, mas contribuindo com as reflexões, ajudando o povo a caminhar. E nessa perspectiva, o Papa Francisco escreveu, depois de ter analisado os problemas do mundo e da cultura atual, o seguinte: sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos,
de misturar-nos, de encontrar-nos, de dar o braço, apoiar-nos. E quando o Papa Francisco fala dar o braço, apoiar-nos, Paulo Freire gostava muito disso. Ele acreditava muito na ideia do abraço, do toque, na força física para dizer isso, né? Para nós juntos participarmos nesta maré que está caótica, e o Papa Francisco nos diz que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade. E o Papa Francisco diz no Evangelii Gaudium, no número 87, assim, numa caravana solidária. É bonito isso. Igreja popular, que não é a igreja clerical, é a igreja do povo de Deus. Aqui na Zona Leste, aqui onde eu morei, nasci, que eu moro, nasci, é um lugar que eu aprendi a ser igreja, povo de Deus em movimento, né? Eu, saindo daqui agora, pensando em outros lugares do país, eu lembro do Padre Wilson Gro, que está lá nos morros de Florianópolis, que decidiu aprender a surfar para ficar próximo dos jovens e contribuir com o exercício de autonomia desses jovens. Estar lá, aprendeu aos 60 anos a surfar para conseguir conviver com os jovens. Portanto, eu imagino a mensagem de Francisco para o Pacto Educativo, que todos nós somos convidados a compor, a distribuir, a divulgar. E no Brasil, nós temos uma articulação de comunidades, de entidades, Instituto Paulo Freire, Instituto Cultiva, Instituto Casa Comum e diversas outras entidades. Também nós temos a própria CNBB, fazendo um diálogo para que o Pacto Educativo seja absorvido pelas nossas comunidades, né? E eu imagino o chamado do Papa Francisco do Pacto Educativo e os textos de Paulo Freire chegando nas comunidades periféricas. O povo pegando para conversar sobre a pedagogia da autonomia, né? Em grupos de encontro no entorno do chamado do Papa. Nas periferias, no diálogo do povo simples, como uma ferramenta de esperança. Uma esperança que não permite que o sonho morra. E o Paulo Freire fala isso. Nós precisamos garantir que o povo sonhe, porque sonhar é uma capacidade de caminharmos. Isso que é urgente. Uma amorosidade capaz de nos ajudarmos no processo de despertar a vida, a mudança. Bem, para encerrar, o terceiro conceito do Paulo Freire, que eu já estou longo aqui no meu vídeo, o terceiro do conceito do Paulo Freire é a autonomia. Se eu conseguir refletir porque eu vivo como eu vivo, se eu refletir que eu posso viver diferente, eu garanto autonomia para o nosso povo. Paulo Freire e Papa Francisco são um convite, a meditação destinada a ser também um autoconhecimento, que se arremessa a uma consciência, né? E essa consciência é a busca de ajudar a nós mesmos, a cada um de nós, através de uma comunhão com todo mundo. Queridos amigos, queridas amigas, vamos lá fazer o que será. Vamos caminhar junto à esperança que Freire nos incute e nos seus 99 anos, encaminhando agora para os 100 anos no ano que vem da sua memória, da sua luta, nós também caminhamos com o Papa Francisco construindo outros mundos possíveis. Um outro mundo é possível e nós somos esse processo de transformação. Vamos em frente. Vamos construir o que será. Que Paulo Freire e que Papa Francisco nos inspirem. Uma boa semana a todos.